Como agir em meio às provações? Em nossos dias, temos visto a pregação de um evangelho onde viveremos nossa vida nesta terra de glória em glória, de vitória em vitória, onde todos os nossos desejos serão realizados. Porém, não é isso que Jesus disse. Leiamos João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não escondeu de nós a verdade. Mas, antes de prosseguirmos com o nosso estudo, pedimos a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber nossas notificações. Deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe este estudo com outras pessoas. Acesse nossas redes sociais e tenha acesso, além da nossa agenda semanal, de todas as programações da igreja e diversos materiais de forma simples e gratuita. Nosso interesse é que você cresça no conhecimento da palavra e na sua intimidade com o Senhor. Hoje estaremos lendo e estudando o livro de 2 Samuel, capítulo 16, e o tema do nosso estudo é Como agir em meio às provações. Assim diz a palavra. Havia Davi passado um pouco adiante do cume do monte, quando Ziba, o servo de Mefibosete, veio ao seu encontro com um par de jumentos, carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei indagou a Ziba: que desejas ao trazer todos esses presentes? Ao que Ziba prontamente replicou: os jumentos servirão de montaria à família real, o pão e as frutas para os teus servos se alimentarem, e o vinho para reanimar os que ficaram exaustos durante a jornada no deserto. Então questionou o rei: mas onde se encontra Mefibosete, neto de seu senhor? Retrucou-se Ziba: ficou em Jerusalém, porque disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô. Diante desta declaração, o rei afirmou a Ziba: eis que tudo o que pertencia a Mefibosete agora te pertence. E Ziba declarou: eu me prostro diante de ti com toda a humildade. Possa eu encontrar graça aos teus olhos, Senhor, meu rei. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade, determinando maldições contra ele. Em sua fúria, atirava pedras em Davi e em todos os oficiais do rei Davi, e por isso todo o exército e todos os guerreiros se puseram à direita e à esquerda a fim de proteger o rei. Simei amaldiçoava Davi com estas palavras: vai-te, fora daqui, assassino, bandido! Que o Senhor retribua a ti todo o sangue derramado na família de Saul, cujo trono tu usurpaste. Agora o Senhor entregou o reino nas mãos do teu filho Absalão, e, portanto, estás arruinado, entregue à tua própria crueldade, porquanto és homem sanguinário. Então Absai, filho de Zeruia, propôs ao rei: ora, por que razão este cão morto há de ficar proferindo palavras de maldição contra o Senhor meu rei? Deixa-me atravessá-lo e decepar-lhe a cabeça. Contudo, o rei respondeu: ó filhos de Zeruia, este não é um assunto que possais resolver para mim. Ele está me amaldiçoando porque o Senhor lhe mandou: amaldiçoa Davi. Sendo assim, quem poderá questionar este pobre homem sobre os seus motivos? Declarou então Davi a Absai e a todos os seus anciãos e conselheiros: até meu próprio filho, carne da minha carne, procura matar-me. Quanto mais este benjamita. Deixe-no, pois, em paz, que siga me amaldiçoando, porquanto foi o Senhor que ordenou que assim se fizesse. Espero que o Senhor venha considerar o meu sofrimento e me retribua com benignidade a maldição que hoje recebo. Assim, Davi e seus soldados continuaram o seu caminho. Simei, todavia, seguia pela encosta do monte, no lado oposto, esbravejando maldições e atirando pedras e terra contra Davi e sua tropa.
O rei e todo o povo que o seguia chegaram extenuados à sua parada e lá procuraram descansar e recompor as forças. Entre mentes, Absalão e seu exército de israelitas entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Assim que Usai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão, exclamou: Viva o rei! Viva o rei! Entretanto, Absalão interrogou a Usai: É esta a grande lealdade que dedicas ao teu amigo? Por que não partiste com ele? Ao que prontamente Usai lhe explicou: Não, meu senhor, dedico meu serviço ao escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas. Esse é o meu Senhor e com ele permanecerei. Ademais, a quem vou servir? Não é seu filho? Como servi a teu pai, assim te servirei. Absalão procurou o conselho de Aitofel e lhe indagou: Dai-nos o teu parecer, que devemos fazer? Ao que Aitofel respondeu: Digo que te aproximes das concubinas de teu pai, que ele deixou para zelar no palácio, e tenhas relações sexuais com elas. Deste modo, todo Israel saberá que te tornaste repugnante e odioso perante o teu próprio pai. Mas essa atitude fará com que todos os que de fato são teus aliados tornem-se ainda mais corajosos. E assim armaram a tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações sexuais com todas as concubinas de seu pai, à vista de todo o povo de Israel. Os conselhos de Aitofel dava naquele tempo eram recebidos como oráculos de Deus. Sendo assim, tanto Davi como Absalão acolhiam todas as palavras e instruções de Aitofel. No capítulo 15 de 2 Samuel, foi relatado o levante de Absalão contra seu pai Davi, proclamando-se rei de Israel em Hebrom. Davi abandona Jerusalém, fugindo de Absalão, sendo seguido por aqueles que lhe são leais. Algo que gostaria de ressaltar foi que Davi ordenou aos sacerdotes Zadok e Abiatar que voltassem com a Arca da Aliança para Jerusalém, pois ela não deveria deixar a capital do reino. Mais uma vez comparamos Davi e Saul. Saul, em meio à guerra contra os filisteus, relatada em 1 Samuel 4, vendo que estava perdendo a guerra, mandou trazer a Arca da Aliança de Siló, capital do reino na época, para o campo de batalha, como um amuleto para vencer a guerra. Porém, essa atitude fez com que, além de perder a guerra, a Arca da Aliança fosse capturada pelos filisteus. Davi, em meio à guerra, não somente uma guerra comum, era uma guerra civil dentro de Israel. Seria o momento mais delicado do seu reinado. Ele fez o contrário de Saul. Não permitiu que a arca saísse da capital. Como falamos em 1 Samuel 4, a capital do reino era o centro de todas as decisões, era onde as leis eram elaboradas e aprovadas. Na capital era decidido o futuro da nação. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio de seu povo, e Deus deve estar sempre no centro de nossas vidas, no centro das nossas decisões. Deus deve estar no trono de nossas vidas. Por isso, o lugar da arca era na capital do reino. Davi tinha essa consciência. Por isso, não permitiu que ela saísse da capital, independente dele, Davi ser o rei ou não. O Senhor era sobre todo Israel. Davi ainda pede que seu amigo Usai fique e se infiltre no conselho de Absalão para confundir os conselhos de Aitofel. No capítulo 16, vemos Ziba, servo de Mefibosete, filho de Jonatas, ir ao encontro de Davi levando mantimentos para ele e sua comitiva. Davi perguntou para Ziba sobre Mefibosete, aquele que Davi tinha adotado como filho, e Ziba mentiu, dizendo que ele ficara em Jerusalém por crer que o trono seria restituído à casa de seu avô Saul, e, consequentemente, ele seria declarado rei.
Davi acreditou na história de Ziba e, diante disso, passou todos os bens que ele havia restituído a Mefibosete para Ziba. Novamente, Davi age no impulso. Será mesmo que a história contada por Ziba procedia? Por que Mefibosete abriria mão de sentar-se à mesa de Davi? Por qual motivo Mefibosete acreditaria que Absalão o constituiria rei? Era uma história totalmente sem pé nem cabeça, mas Davi novamente não consulta o Senhor para tomar a decisão. Em sua fuga, quando da passagem por Baurim, Simei, um homem da casa de Saul, foi ao encontro da comitiva de Davi, o amaldiçoando, mas Davi não deixou que o fizesse nenhum mal. Ao invés de se entregar à ira, Davi confiou na justiça de Deus sobre sua vida. Já nos versículos de 20 a 23, vemos se cumprindo o restante da palavra dada a Davi através do profeta Natã, quando ele foi confrontado sobre os seus pecados de adultério com Betseba e o assassinato de Urias. Leiamos, então, novamente 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos 7 a 12. Então Natã revelou a Davi: Esse homem és tu, e assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que eu reprovo? Tu mataste a fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas, e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz o Senhor: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Tu agiste as ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e à plena luz do dia. A primeira parte se cumpriu com o assassinato de Amnon por Absalão. E agora a segunda parte se cumpre também através de Absalão. Como agir em meio às provações? O que aprendemos com Davi? Davi não retirou Deus do trono da sua vida. Davi manteve a Arca da Aliança em Jerusalém, mesmo ela prestes a ser invadida. Não importava se ele era o rei ou se Absalão, porém, independente disso, das circunstâncias, Deus continuava sendo Deus. Em Filipenses 4, de 11 a 13, lemos: Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que era andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Sejam nos momentos favoráveis, sejam nos momentos desfavoráveis, Deus tem que ser o centro das nossas vidas. Ele é a resposta para todos os nossos questionamentos. Devemos estar constantemente em sua presença, buscando o seu perfeito conselho. Davi não buscou orientação, a resposta de Deus quanto à questão entre Ziba e Mefibosete, e teve que rever sua decisão depois. Para nós, algumas decisões podem parecer pequenas e insignificantes para colocar diante de Deus. Porém, é isso que ele espera de nós e é o que devemos fazer. Em Filipenses 4, de 6 a 8, a palavra nos diz: Não andeis ansiosos por motivo algum,
Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Não deixe que a ansiedade tome conta do seu coração. Ansiedade é aflição, agonia, desejo veemente e impaciente. A ansiedade vem quando nossos olhos não estão no Senhor e sim nas circunstâncias. E acabamos esquecendo quem o Senhor é e o que Ele pode fazer em nós e através de nós. A palavra diz em 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quero terminar com as palavras de Jesus registradas em Mateus 6, de 25 a 23. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo que o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer? Que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você é precioso para o Senhor, tanto que Ele deu seu único Filho por você. Busque a Ele em primeiro lugar e você viverá o verdadeiro sentido da vida abundante que Ele te prometeu. Que Deus te abençoe.